A intervenção era quase que uma reivindicação do Estado do Rio de Janeiro, porque a insegurança é absoluta, as pessoas não conseguem sair de casa, tudo mais. Acontece que com a intervenção, o cenário não mudou tanto assim. Os tiroteios continuam nas áreas mais pobres, especialmente, e os assaltos, a apreensão, a insegurança permanece em todas as áreas, de onde se extrai que não é sempre pela mobilização da força que se resolvem problemas como o problema da violência. É preciso mais do que isso, é preciso inteligência. A Constituição dá os instrumentos, dá todos os instrumentos. Agora, a inteligência é de cada um, que pode lê-la, estudá-la, ou sendo uma autoridade, está no dever de aplicá-la. No Rio de Janeiro, uma intervenção abusiva. Já me posicionei contrariamente no momento da sua definição pelo Parlamento e os resultados não são positivos para a população. Neste período todo, o assassinato de Marielle Franco já é um dos marcos que nós podemos identificar como de uma violência absurda. Mas Marielle é um símbolo de uma das vidas ceifadas em todas as comunidades. Então a intervenção militar não serviu para diminuir a violência no Rio, nem reestabelecer os direitos, o direito de ir e vir da população. A estrutura do Estado do Rio de Janeiro era impossível para atender a necessidade, né, que o Estado tinha de conter o crime organizado. Então houve um acordo, o presidente da República junto com, não foi uma intervenção unilateral, foi uma intervenção com apoio do governo do Rio de Janeiro. Fizemos isso para que nós pudéssemos conter o crime e os resultados têm sido bons. É evidente que no que diz respeito à inteligência e investigação, às vezes demora um pouco para acontecer, para que você chegue aos cabeças do crime organizado, mas a ação da Polícia Federal, das Forças Armadas, em conjunto com as polícias estaduais, militar e civil, tem trazido êxito e se Deus quiser, nós vamos acabar com essa infelizmente, estrutura paralela que o crime organizado criou no Estado do Rio de Janeiro. A gente considera que o que levou ao processo de intervenção não foi o princípio da razoabilidade, não foi a segurança de brasileiros e brasileiras. Na verdade, houve uma intervenção por parte da Presidência da República de caráter midiático, colocando as Forças Armadas numa tarefa que prioritariamente não é aquela que determina a Constituição da República do Brasil. Mas o que fazer então, se o problema de segurança é grave? Tem várias outras medidas possíveis, entre elas, você tem que ter uma ampliação do serviço de inteligência, do controle de fronteiras. Controle de fronteiras esse que o próprio governo federal, de um ano para o outro, diminuiu os recursos disponibilizados para um programa que seria efetivo. Se houvesse uma vontade, inclusive, do ponto de vista orçamentário, em resolver os problemas da segurança, não haveria o esvaziamento que houve por parte do governo federal desse programa de controle de fronteiras. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem uma fábrica de fuzis. Mas, ao mesmo tempo, você tem as Forças Armadas, e essa poderia ser uma tarefa, inclusive do ponto de vista constitucional, na defesa da soberania, fazendo com que houvesse uma ampliação da sua atividade de controle de fronteira e não de patrulhamento ostensivo. Esse é um assunto que tem que ser debatido com muita profundidade, mas imaginem se esse tipo de medida se tornar a regra no Brasil para o conjunto dos estados